ano. Ai, aí você falou, nossa, vai ter que ter. Ah, não. Nada, viu? Quem tiver curiosidade e tiver, né, se interessado a partir do trecho que a gente leu aqui, vamos dizer, aí leia, sugiro que leia o livro inteiro, porque tem muitos outros assuntos que estão abordados ali também. Tá bom? Acho que é isso, né? Então é isso, pessoal. Obrigado pela presença. Valeu. Rainha Lira. Cena 3. A rainha e suas filhas. Fanfarras. Entram a Rainha Lira e o bobo da corte. Eu sou a Rainha Lira da Brasilândia. Tenho 3 filhas amadas que se detestam, com as quais vou reerguer o meu país que está afundando. Eis a rainha Zig Zag, também conhecida por Zag Zig, que só entra para sair e só sai para entrar. Se ela der um passo à esquerda, é porque vai para a direita. O nosso país precisa do idealismo fogoso de Valentina, minha filha guerrilheira. Do gosto pela finança de Austera, minha filha cosmopolita e intriguista. E do talento para negócios e conchavos da Maria da Glória, minha filha fazendeira. Um legítimo coronel de saias, na melhor tradição nacional. Harmonizando as 3, serei a rainha que o momento exige. Confesso meu xodó pela guerrilheira, que foi reduzida a frangalhos pelas nossas forças armadas muito tempo atrás. Trocou tiros, tomou choque elétrico, viu a morte cara a cara. E hoje ninguém sabe o que pensa, nem ela mesma. Minhas irmãs são tudo o que há de ruim. Quando eu for ministra, acabo com elas. Ponho a rainha no asilo de velhos e dou início à nova era deste reino, em que finalmente haverá justiça e o povo, além de ter emprego, andará de cabeça erguida. Querida mamãe, não acredite no que andam dizendo. Quero bem a minhas irmãs. Quando você nomear a primeira-ministra, elas e os seus maridos, que não prestam, terão lugar no governo. É isso que eu admiro nela. No fundo, ela continua achando que as irmãs e os maridos são uma cambada desprezível e que eu sou uma velha prejudicial, que não devia andar solta, muito menos mandar no Brasil. Ah! Ela está certíssima. Só que assim que vamos a lugar nenhum. Nem tudo que é justo é possível, mas nem por isso deixa de ser justo. Com perdão de mamãe, está errado sim, e muito. A sua ternura pelas inconsequências de minha irmã socialista é um caso de polícia. O mínimo, mas o mínimo mesmo, seria cortar a mesada dela. Quanto a você, Valentina, dizer o quê? Quando a Austéria fala, tudo fica claro pra mim. E me sinto engulhos, não sei exatamente do que. Austéria é a minha filha benquista dos mercados. Estes são pouca gente, mas gente que faz diferença. É o que procura explicar a Valentina, que é do contra. Pensa que todo banqueiro é ladrão, inclusive o marido dela própria. Valentina, outrora, tomou partido do povo pobre contra os ricos e quase a mataram. Passado tanto tempo, acho impossível não reconhecer o heroísmo de minha irmã. Só uma fanática da ordem como a Austéria, para quem não existe nada além do dinheiro,
é capaz de continuar carimbando os guerrilheiros como criminosos. A minha posição, majestade, com a qual me candidato a primeira-ministra, é a do meio, a favor da propriedade, mas conversando com os oprimidos, que não devem morrer de fome, nem perder a fé no futuro. Vocês conheceram as minhas meninas. Agora eu vou falar do meu pai. O reinado dele foi para lá de brilhante. A vida de nossos pobres melhorou muito. O ponto de eles mesmos se considerarem gente, coisa que antes não acontecia. Essa mudança tem um alcance incalculável e será computada no dia do juízo final. Os ricos, por seu lado, também ganharam dinheiro. E embora não gostassem de ter um rei de origem popular, não tinham motivo de queixas. Pois bem, quando chegou a minha hora de subir ao trono, essa fase favorável estava no fim. Agora, para que os ricos não parassem de enriquecer, os pobres tinham que empobrecer. O dinheiro não chegava mais para todos. Em 2 tempos, a paciência de uns com os outros desapareceu. E papai, que era candidato certo a Prêmio Nobel da Paz, foi posto na cadeia como um malfeitor. O país, quase paradisíaco, exemplo de progresso, que o mundo voltava a ser o lamaçal de irresponsabilidade, barbárie, epidemia que sempre havia sido. Cena 4, passeata. A massa caminha entre faixas e cartazes. É tudo abaixo da crítica. O progresso é isso aí? Assim como tá, não dá. Já não somos mais dos pobres, desses que não compram nada. Nós temos conta no banco. Respeitem nosso dinheiro. Por que não produzem tralhas que estejam ao nosso alcance? Não moramos em barraco. Esse moço que subiu na cadeira não me representa. Eu sou um cidadão desabrigado, sem dinheiro, nem conta no banco, e nem por isso aceito que me tratem como mendigo. A voz das ruas vai ser ouvida, cansei de não ser ninguém. Morte ao comunismo. Os cacarecos que temos são sagrados e ninguém vai nos tirar. Enquanto nós ralamos, eles assaltam o Estado. Estão riquíssimos. E eu que roubo tudo e continuo pobre? Nós vamos subir na vida imediatamente a cotoveladas. E sem pedir licença. A pobreza é pros bobos. Que ódio que me dá, eu nasci pra patroa, mas trabalhei a vida inteira como doméstica, eu sei ler e escrever, porque eu não posso mandar. Quero providências contra a falta de educação da mulher do meu vizinho. Eu sou padeiro, mas minha vocação é pra cineasta. Não se iludam. O primeiro mundo é de 5ª categoria. Eu já estive lá. Mas nossos patrões são a escória do planeta. Vamos trocar de classe dominante. A nossa não dá pra saída. O Brasil, merece uma elite menos atrasada. Peça o impossível, não se contente com migalhas. Quem pede o impossível fica sem almoço. Peço o básico que já está de bom tamanho. O povo tem direito à geleia. Tomem o caso da educação. Sabemos com lágrimas nos olhos, o rabo entre as pernas e cheios de vexame, que somos uns ignorantes. Mas vocês que nos humilham e exploram quanto podem, será que fazem mais bonito? Nós pagamos um absurdo e muitas vezes deixamos de dormir o necessário para estudar em faculdades de merda, é isso mesmo, de merda, muito lucrativas, nas quais nos qualificamos para empregos que são pesadelos, para o subemprego e a subvida, ou para o desemprego nu e cru. Os proprietários dessas arapucas, aliás, são vocês. Pois bem, já que o sistema é esse e não é mesmo, para ganhar um salário decente, que permita uma vida confortável ao trabalhador, por que não nos ensinam matérias interessantes de verdade, que valham a pena entender? Não será o mínimo? Pensam acaso que somos topeiras, criaturas de outra espécie, nascidas sem curiosidade, cegas para o que a humanidade produz de mais inspirado? Eu estou sabendo que essa teoria troglodita faz sucesso com vocês, a quem serve de desculpa, mas afirmo que estão enganados. Ao contrário do que espalham nossos opressores, a inteligência e o talento, sem falar na beleza, mexem conosco no mais fundo de nós mesmos, onde, aliás, somos 100 vezes melhores do que vocês.
a quem o vício de arrancar o couro ao próximo deixou deformados. Uma explicação clara, corajosa, genial, que fure a barreira do obscurantismo e mostre as coisas pelo outro lado, o lado dos explorados, é tudo que mais queremos. Não só ela atende à nossa sede de justiça, à nossa gana de contraofensiva, à vontade de colocar o mundo de ponta cabeça em pratos limpos, como ela vai nos revolucionar por dentro, transformando-nos de cães sarmentos em deuses. Digo bem, deuses, seres superiores, capazes de coisas máximas, aos mecanismos de nosso rebaixamento, tintim por tintim, e for crítico do lixo humano que nos esfola. Cena 5, os estudantes. Entram Progrécio, o Bobo, Professora Vera e uma turma de estudantes. Essa multidão imensa, nunca vista, memorável, histórica, precisa urgentemente de um curso de marxismo. Somos nós que precisamos aprender. A massa vai nos ensinar. Tenha dó, Progrécio. Inocência. Se não for oportunismo, tem limite, viu? A massa vai nos ensinar o quê? Que a felicidade é usar tênis de marca? Tênis de grife? Você não vê que a revolta deles é conformista e não muda nada? Você é tão arrogante, fica burra e não percebe o brilho dos seus aliados. Eles querem um novo chefe. Um chefe amigo dos trabalhadores que nós é que temos que inventar. Nós uma ova. Pelo que eu vejo, você está querendo mudar eles. Você está querendo mandar em mim, com esse papo de quem só quer ouvir e aprender. Você cala a boca de quem sabe alguma coisa e fica sendo o único chefe de todos. Comigo, não. Nós somos estudantes, professores, trabalhadores, empregados de escritório, funcionários públicos, comerciários, estudantes que trabalham, trabalhadores que estudam, desempregados, desocupados, e não vamos esquecer os baderneiros. 99,9% desse povo não faz ideia do tamanho da encrenca que estamos armando. Nem eu, aliás, para ser sincera. A nossa chefe agora vai reclamar do tamanho da passeata. O despertador tocou cedo demais e ela não quis sair da cama. Quem somos nós para tirar a insatisfação? Para dizer que essa pode e essa não? Todas elas valem, todas somam. A revolta não pode e não pede licença para estourar. E ela está certa. Errado de cabo a rabo. E se as insatisfações forem contraditórias? Impossíveis de satisfazer? Prejudiciais à maioria? A revolução que você tem na cabeça é um banzé de secundaristas, não uma sociedade melhor. Não tem nada mais desmoralizante que a irresponsabilidade política. Você viu bem. Nós não queremos governar, pelo contrário, queremos nos tornar o Brasil ingovernável. E negociar depois, quando a situação for outra. É isso mesmo, ingovernável. Até 5.000 pessoas, uma passeata é controlável. Com 10.000 na rua, ela sai do controle. E com 100.000, pode acontecer qualquer coisa. É lá que vamos chegar. Nós queremos que o controle se perca para que aconteça alguma coisa nova, nunca acontecida, diferente do passado, que ninguém mais suporta. A nossa saída é a explosão. Como eles não sabem o que fazer, apostam na tempestade, que é quem vai resolver por nós. Eles acham que depois da chuva sai o sol. Estamos perdidos. Metade sobe pela avenida na contramão e metade vai com a Vera pelas ruas laterais. O grosso do povo já está na Praça da Catedral. Discutam com as polícias, falem com eles, que também são gente. A nossa passeata, em princípio, é pacífica, mas não recuem se eles baterem. Aguentem ao menos um pouco. Cena 7, os veteranos da batalha. Entram meia dúzia de participantes da passeata. Quiseram nos massacrar, mas pisaram no tomate. A opinião pública ficou do nosso lado. Que tarde, viu? Eu levei 7 pontos na cabeça e foi o melhor dia da minha vida. Eles recuaram e nós avançamos. Diga logo, eles perderam e nós ganhamos. Um polícia, ele avançou em mim de cacetete e eu saí de lado e soquei o estômago dele. Ficou lá no chão, cercado pelos nossos. E daí ele puxou o revólver. Nós vamos reconhecer que ele não atirou, né? Era um cara responsável, era gente de bem. Se atirasse, em seguida estava morto.
Não, o fato é que a polícia bateu tão selvagemmente que os telespectadores acordaram. E aí, o sonho hipnótico dos consumidores não resistiu à sessão de bordoadas. E para o espanto dos donos das televisões, das rádios e dos jornais, o público, ele tomou partido pelas vítimas contra os agressores, pelo povo contra a autoridade, pelos explorados contra o sistema revoltante. E por obedientes que fossem ao interesse dos patrões, os apresentadores da TV tiveram que morder a língua e se desdizer ao vivo, no meio da frase, conforme ia chegando os resultados das pesquisas de opinião. E essas daí, elas não batiam com as baixarias que os repórteres estavam divulgando. O revertério foi sensacional. Para o público, a baderna trocou de campo e os papéis se inverteram. Os manifestantes tinham se transformado em gente honesta e corajosa, que protestava com razão, enquanto a polícia agia como bandido, a serviço não se sabe de quem. Ora, se tem uma coisa mortal para a TV, é ficar falando sozinha. Na mesma hora, os editoriais mais badalados do Brasil inverteram a sua posição e passaram a nos defender. Em suma, eles perderam. Provisoriamente, vão puxar o saco de quem apanhou. O nosso mérito, então, se eu entendi bem, foi termos levado uma sova que passou da conta. Não, mas nós ganhamos. Bom, eu acho a conclusão apressada. Eles podem perder sem que nós ganhemos. E podemos ganhar na praça, mas perder na realidade. Não, eu discordo, porque não existe nada mais real do que a praça. Quá, 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 quá. Você acha mesmo? A próxima passeata vai ter 1 milhão de manifestantes. Nós vamos transformar o Brasil. Nossos filhos e nossos netos viverão numa sociedade mais justa. Cena 8. Enquanto isso, a rainha. De coração, eu estou nas ruas com a minha gente, que, entretanto, às vezes é mal agradecida e não reconhece o muito que fiz por ela em curto espaço de tempo. Dava para fazer mais? 5, 10, 20 vezes mais? Movidos pela impaciência obtusa, os apressadinhos querem acabar com o nosso atraso e pobreza do dia para a noite. Seria uma revolução e não ia dar certo. Temos grandes rios, belas praias, verdes matas, mas o melhor de tudo, repito, é a nossa gente humilde. A nossa elite também é boa, mas os pobres são melhores. Olhem que sou viajada e pude comparar. Cena 9. Passeata ou revolução? Professora Vera e um grupinho. Vera, tá aí uma dona Rita querendo falar com você, a mãe do Progresso. Não, esse pessoal, ele não sabe nem se esconder. Eu levei menos de meia hora para descobrir onde estavam. Sabe que, no meu tempo, nós tomávamos mais cuidado, viu? É verdade que meu filho é o chefe desse levante? Não seja gorenta, dona Rita. A senhora devia se orgulhar. Seu filho é um gênio político. Ele foi a alma da passeata, estava em toda parte ao mesmo tempo, inspirando todo mundo, fazendo acontecer. Parecia um milagre. Reconheço com paura e admiração que a passeata de ontem deu mais razão ao Progresso do que a mim. Depois do primeiro empurrão, correu quase tudo sem comando. A multidão respirava como um bicho que sabe o que quer. A repressão de tanto bater se desqualificou. É muito mais heróico mudar o rumo da história do que se formar na faculdade. Não, isso tudo é palavrório. Eu não vou desistir do meu filho. É uma irresponsabilidade sua falar da injustiça aos filhos dos trabalhadores. As crianças, elas são boas, elas têm sangue nas veias. Como é que elas não vão se revoltar? E depois, quando tudo dá errado, daí vocês fazem cara de velório, sabe? Me dá ânsia de vômito. Pode até ser, mas quem foi a passeata não esquecerá nunca, venha o que vier. A tarde estava perfeita. A bruma dourada da poluição cobria a cidade como uma doença que nos queimava os olhos e a garganta. A multidão corria em todas as direções, apavorada e exultante. Como um demônio, o Progresso subia na capota dos automóveis, completamente sem voz, chamando o povo à revolução. Ele vestia uma capa de chuva que parecia o manto de um rei, um despropósito total, porque não havia nuvens no céu. Era um Cristo a ser abatido. Alguém já viu o pôster Vai Correr o Mundo como o Guevara?
O artista fez a ligação direta entre a passeata e o mar da miséria popular, o que eu acho precipitado e me dá frio na barriga. Ao menos no pôster, a luta mudou de patamar, mas o povão, que eu saiba, ontem não veio. Será que hoje ele vem? A repressão não vai permitir e o pessoal não tem dinheiro para pagar o ônibus. Né? Então, como eles viriam, é longe. Eu me pergunto se o progresso é isso tudo, sabe? Como ele cresceu de ontem para hoje. A pregação dele é contra os chefes. Quer dizer, contra mim e a favor da luta espontânea, que ninguém sabe nem o que é, nem se existe, mas que é a favor dele. Eu juro que não entendo uma pessoa inteligente ser contra a ação organizada. Como é que eu vou discutir com alguém que não sabe o que representa? Por caridade, dona Vera, por caridade. A senhora é a professora que ele mais respeita. Tira o menino dessa zorra e manda ele de volta para a escola. Ele chegou a dizer que o capitalismo não passa de um preconceito que vamos superar. Ele disse também que o capitalismo é uma religião antiquada, uma prisão de que vamos sair. Não desmereça o movimento, dona Rita. Para nós, chega de estar por baixo. Não, eu não vou deixar que o meu filho vá para o martírio e para a lista dos desaparecidos famosos. Quando pisar a calçada do jeito que a senhora gosta, talvez ele já se envergonhe da família dele. Aí sim, ele vai ser ninguém. Ninguém ao quadrado. Mais um desses bostas presunçosos da minha classe social que se acham superiores ao povo que espezinham. Nulidade por nulidade, os trabalhadores verdadeiros como a senhora passam apertado, mas são menos desprezíveis. Bom, isso daí é o seu ponto de vista. Parem de discutir que já foi dada a partida. É uma guerra de lado a lado. Os nossos vieram de metrô. A polícia ameaçou cortar o serviço dos trens, mas depois resolveram deixar que circulassem. Qual foi o cálculo deles? O nosso é simples. Vamos entupir o centro, paralisar as marginais e pressionar o palácio do governo. Hoje, amanhã, depois de amanhã, uma semana, 2 semanas. Parando tudo. Às vezes civilizadamente. Às vezes debaixo de pancada e terror. Até aí vai o plano. Depois, quando o custo para a ordem, para a continuação da vida for alto demais, inclusive em dinheiro, vem a tempestade final e a hora da recomposição. A cidade estará em cacos, ingovernável como imagina o progresso. E eles vão precisar do nosso acordo e da nossa colaboração para voltar a funcionar. Agora sob nova gerência, com a justiça e a igualdade indispensáveis a uma existência mais humana. A nossa turma chegou ao Palácio do Governo, o progresso está lá chacoalhando os portões. Olha, eu não quero desanimar ninguém, mas aquela sua professora, sabe? A estrela política da Universidade Central, ela esqueceu de contar que atrás dos policiais, se for preciso, vai vir também as tropas de choque e o exército. E o estado de sítio, e as casas da morte, o corte da eletricidade, e também, se não bastar, vai vir intervenção estrangeira e o bloqueio econômico que mata aos poucos. Tudo isso para defender a desigualdade, que é o negócio deles, sem o qual o sistema não funciona. Não tem nada pior que um trabalhador derrotista. Ainda mais se sabe das coisas e foi de esquerda 100 anos atrás. Eu não terminei. Nem precisa, né? Segundo você, não há nada que fazer, mas o povo tá aí na rua. Manda o meu filho de volta para os estudos, que então eu entro na guerra no seu lugar. Porque, olha, para vocês é bom negócio, eu sou experiente, para não dizer treinada, né? Uma espécie de estadista. Eu conheço o nosso adversário como vocês não conhecem. Eu não sou dada a essas ilusões baratas e eu entendo de organização, isso vale alguma coisa. Ah, ela já quer entrar mandando. Ela é autoritária como a Vera e vai tirar o filho da rua no grito, contra a vontade dele. Deus me livre de uma chefe assim. Não, eu não sou dessas ex-comunistas arrependidas que passaram 20 anos de cabeça baixa limpando a barra e agora acreditam que uma casa própria com quintal e piso de sinteco, ou mesmo uma casona, e que isso aí é a felicidade, pô. Meu coração tá onde sempre esteve. Ele bate quando eu vejo o mar arremetendo, quando eu ouço no rádio um fortíssimo do Beethoven, uma torcida gritando gol. Quando o progresso sonha com a revolução, eu fico em pânico, mas orgulhosa até onde dá. O nosso pessoal invadiu o palácio, não tinha ninguém lá dentro. Andem, andem, nós estamos de jeans, ninguém vai reconhecer. Eu não ponho o pé na rua. Eles vão me esculachar, eu tenho certeza. Ninguém tá rindo, hein?
o doutor Fidelino mandou oferecer o sítio dele com segurança armada e condução. A guarda do palácio foi pra lá, eu acho uma boa. É uma armadilha. Ele tá no complô contra a rainha, se não for contra o próprio chefe. Aliás, aquilo não é sítio, é uma fortificação. Tem estacionamento para 350 carros e pista de pouso. Me pergunto há quanto tempo nos nossos amigos, agora inimigos, começaram a se armar. De repente, ninguém mais tá brincando. Calma, meninas, eles são proprietários e têm cabeça. Até traição tem hora, sabiam? Tenho mais medo da passeata que dos nossos sócios. Pois eu tenho mais medo dos sócios. De fato, se eles te pegarem, a Valentina é rápida para adivinhar o golpismo dos outros, sabe? Parece a maior defensora da legalidade. Ah, isso é uma acusação? Claro. 1000 vezes o Fidelino, que é um banqueiro e entende de economia. Enfim, os inocentes acabaram acreditando na sua demagogia e saíram da rua para quebrar tudo. Eles deviam ter se revoltado muito antes. A culpada é você, que é cega, surda e tapada. A sua política alucinada de arroxo e mais arroxo, juros e mais juros, cortes e mais cortes, deixou os pobres sem saída e estrangulou o país. Você tá exagerando o estrago só pra justificar a carnificina que vem aí. Pensa que eu não te conheço? Tá, briguem, mas continuem andando. Depois daquela esquina, eu acho que estamos salvas. Mamãe não tem noção de nada. Ali começa a favela. Eu não me conformo. Ah, se eu pudesse acordar no passado remoto, 3 dias atrás, antes dessa passeata fatal que estragou tudo. Ah, Valentina me pedia verbas e deixava uma comissão para enxugar o orçamento, escorchar os pobres mais um pouco, engordar os bancos. A Austéria precisava me pedir a bênção e negociar comigo, senão a lei dela não passava. Digam o que disserem, era uma solução mais humana. Mas agora, a bruma dos favores se dissipou. A engrenagem, ela está girando a seco, sem lubrificante nem perdão de Deus, sob o sol impiedoso da razão. Interesse contra interesse, classe contra classe, o atrito rangendo e cuspindo fogo. Como um titã esclarecido e vingador, o povão, por fim, ergueu-se contra o sistema, ele próprio, contra tudo que está aí. Em outras palavras, a saída é uma só. Basta de subterfúgios. Abaixo a rainha Lira! Eu sinto um cheiro de fumaça, mas eu não estou entendendo patavinas. Eu nunca vi essa gente. Vamos fugir para aquele beco escuro para descansar e refletir. Cena 11, diante da favela. Olha ali, 4 burguesonas perdidas. Será que elas vêm pra cá? Vocês viram o tênis delas? Estão em promoção lá no shopping, custam 10 salários o par. Ô, dona, pode ir tirando o sapatinho, senhora calça mesmo não que eu. Olha, que dentro ninguém assalta ninguém, só lá fora, hein? Na favela vizinha também não pode. Então não saia da regra, porque senão o pau canta. Sabe que deu muito trabalho expulsar os maus elementos daqui. Estimado cidadão, estamos do mesmo lado, na luta contra os desordeiros que nos impedem de governar. O senhor não acredita, mas eu sou a rainha. Tá, senhora rainha, mas aí como é que vão acreditar? Se a senhora sequer tem um segurança com uma metralhadora, pô. Tenho mais que isso, eu sou comandante e chefe das Forças Armadas. Os meus inimigos não sabem as asneiras que estão cometendo. Conspiração é igual revolução. Quando começa, ninguém sabe onde chega. Sabe que se fosse comigo, morriam na hora, né? Além de vender proteção, o senhor cobra por outros serviços? Não, trabalho com gás de cozinha ilegal, com gato de eletricidade, com televisão a cabo, com ligação de internet, com transporte escolar da criançada, quadra esportiva. E ano que vem eu vou abrir uma creche também. O senhor é um pouco faroleiro, mas eu fico boba com a sua competência. Sem falar que as suas palavras são populares, simples, como um tiro de revólver. Para mim, que fui revolucionária na juventude, a fala sem fricote é uma superioridade no plano estético. Mas eu me pergunto se fora daqui, desse esgoto fedorento, a sua desinibição não pega mal.
Eu não quero valorizar o meu passe, mas nesses níveis superiores, vocês vão precisar de mim. Olha, a senhora não se sobreestime, ou melhor, na verdade, não me subestime, sabe? Porque eu sou muito relacionado e eu sou menos avulso do que eu pareço. Eu tenho fregueses em toda a classe da sociedade. Eu tenho tios no judiciário, tenho irmão na polícia, eu tenho pai no exército, tenho uma penca de primo na política, um padrinho na aeronáutica. E eu mesmo sou pastor de igreja, uma linha nova aí da teologia da prosperidade. Sabe que eu sei bastante da Bíblia, viu? Eu falo bem. E não há problema no mundo contemporâneo para o qual eu não tenha uma resposta inovadora e modéstia à parte, assim, também surpreendente. Ô, chefe, eu posso levar o tênis dela? O oportunismo de mamãe não tem limites. Malandro, você talvez nem saiba, mas está conseguindo o que eu e meu pessoal tentamos em vão durante décadas. Olha quanta arrogância, viu? Como é que eu não vou saber que eu estou à frente de uma transformação histórica se eu mesmo sou a transformação? O tom condescendente dessa fracassada me dá até urticária. A princesa comunista ela já não tem mais como sair na rua sem levar uma vaia. A passeata popular não quer saber dela, ela está à procura de um verdadeiro chefe. E comigo, saiu da linha, paga na bucha. A tropa, ela entende a minha regra e ela tem um sentimento grato por ter um pai assim, vigilante e educativo, bem como também realizador. Ô, chefe, eu posso levar o tênis dela? A civilização está superada. Agora é o povo que vai mandar e não tem ninguém mais popular na praça que esse coiso. Minha ideia de povo dá valor à esperança. O homem comum tem sonhos decentes. Só gente ruim que odeia os pobres para dizer que o coiso é popular. Então ele é o quê? Olha, que conversa mais antiga, hein? O toma lá da cá vai ser o mesmo de antes, só que mais descarado. Minhas filhas acham que o povo está chegando ao poder. Seria finalmente a sociedade sem classe? Quanta ignorância! Tomara, mas não é nada disso. Nós, dirigentes, somos pós-mandados da nossa sombra, e cuja ordem servimos. Não se sabe por quê. Alguns a contragosto. O capital, uma fera bêbada, teleguiada, tudo sem entender nada. Ele está em toda parte, mas não afunda. Olha, se não fosse tão obscura, essa confissão seria muito esclarecedora. E pensar que eu tive a chance de transformar em gente esse bandido e a peãozada dele. Puta história mal contada, hein? Você sabe que, acuados pela miséria, nós agradecíamos qualquer esmola. O que as nossas pobres mulheres mais queriam era trabalhar quase de graça na casa de vocês, que descontava na empregada as raivas que a vida não deixava faltar. E daí, por conta disso, aliás, até hoje, as nossas mulheres, elas são mais civilizadas do que nós, que não tivemos escola. E assim, de viração em viração, nós fomos aprendendo. Hoje eu sou um subversivo assumido. Eu conspiro full time, eu faço política clandestina, muitas vezes com sócios seus. A minha vida é de guerrilheiro. Eu não respeito a propriedade privada, eu roubo o Estado sempre que eu posso e eu vou preso à torta direita. E menos a cana, que raramente o seu bando pega. A verdade é que nós somos a cópia de vocês que pensam que não, mas se parecem conosco. Você sabe, segundo os comunistas, haveria um momento em que os trabalhadores à margem da lei, sem pedir licença, assim, eles ganhariam peso a ponto de governar a marcha da sociedade, deixando os proprietários pendurados na brocha. E é exatamente o que nós estamos fazendo. Só que, em lugar do socialismo, nós vamos implantar medo. Sabe que tem muito preconceito contra o medo, né? Tem muito preconceito contra o medo, mas ele é muito mais verdadeiro do que a liberdade e a igualdade. Essas palavras vazias aí. Cena 12. Noutro lugar da favela. Oradora da turma. Boa noite, gente fina de nossa terra, senhor prefeito e demais autoridades.
Somos a mocidade artista da favela. Contamos com seu apoio, financeiro inclusive, na luta para consolidar a nossa alegria, que beira o milagre, vistos nos adversários que enfrenta. Queremos ser inteligentes, não bandidos. Dito isso, nossos males não vêm só dos bem de vida. Os malfeitores nascidos e formados em nossas fileiras não ficam atrás dos vossos, nem barbarizam menos. O pobre é o pior inimigo do pobre e sua vítima preferencial, porque fica à mão. Mas vocês se cuidem e não nos deixem na pior. Isso é um pedido de socorro e um conselho. Ano que vem eu presto vestibular. Mas voltemos aqui à nossa incompreensível alegria, pela qual nossos famosos no mundo inteiro. As próprias pedras sabem que nós temos alguma coisa melhor que todos os demais, que nos invejam e procuram imitar. Bom, até que enfim alguém disse coisa com coisa aqui, né? Colocou os pontos nos is. Não, eu me senti contemplada. Eu também. Lá vem a cantilena de nossas vantagens comparativas. O céu estrelado, os bosques com mais flores, as mulatas e as praias, a feijoada, o futebol, a batucada. Francamente, né? Um xarope desses aqui na favela de Muros Leprosos é um desserviço. Digo tchau a esse movimento cultural fajuto que nos aprisiona no papel de João contente e puxa o tapete à insatisfação, sem a qual nada acontecerá jamais. Chega de viajar na terceira classe, vou para casa jogar xadrez, que é mais proveitoso. A Cricri não sabe o que eu vou dizer e já acabou comigo para sempre. Aliás, o dinheiro dela não dá pro ônibus e dirá para tal viagem de terceira classe. Conte então porque nós, desprovidos de tudo, somos melhores do que os outros, que têm o necessário para viver. A consagração internacional que nos faz renascer novas em folha, transformando-nos de descartáveis em gente memorável, depende todinha da pobreza em que estamos afundadas até o pescoço. A pobreza é o nosso trunfo. Pergunte ao público. Essa glória eu dispenso. Você, acaso pensa em rir por sua conta e risco como um playboy com crédito na praça? É por isso que eu não estou rindo? Mas tem que rir, né? Senão o nosso turismo acaba e o balanço de pagamentos não fecha. É tudo que me envergonha. Ganhar a vida como atração para veranistas do hemisfério norte. Eu quero que a balança de pagamento se ferre. Eu moro na favela, eu não moro no Brasil. Não estou nem aí para as contas nacionais. Os meus cálculos são outros. Outros quais? O seu futuro, provavelmente lamentável, tá aqui. Você goste ou não. Sou CDF, tenho bons genes, já não sei mais, já sei muito mais do que meus professores. Uma pobre gente super explorada e analfabeta. Eu vou ganhar bolsas e viajar o mundo. Não caia da cadeira se um dia desse me vir no jornal, vendo que ganhei o Prêmio Nobel de Matemática, viu? Poesia, arquitetura, história em quadrinhos, ou sei lá, fashion design. Eu ainda não decidi a especialidade. Sem dever nada a essa favela fuleira, nem ao Brasil, que ele sim nos deve a todas nós uma reparação imensurável, eu vou chegar ao topo por mérito meu. Ela aprendeu a tabuada, né? Sabe até multiplicar, não erra no troco e acredita que é o Einstein. Com sorte, chega a caixeira de farmácia. Essa nossa liberdade incrível do pensamento, os outros não têm. É a minha tese, que está pronta e redigida. Vocês viram como ela conta a vantagem? Nem o banditismo mais tétrico apaga tanta alegria. A nossa insubstituível presença no mundo, mundo, aliás, que está pela hora da morte, né? Vamos dizer, tem que ser essa. Olha, com pobreza e tudo, ela é muito mais capaz de dar um salto e chegar lá em cima, hein? Não tivemos um rei que começou como pau de arara? Hã? É raro, é difícil, mas não é impossível. A esqualidez, o despreparo, o medo e as más companhias nunca impediram ninguém de subir ao cume. Mas o ponto não é esse. Vamos supor que a Cricri ganhe o prêmio. Que diferença vai fazer? Do ponto de vista da favela, a parte, o orgulho de esfregar o nosso valor na cara dos babacas. Nada de grande. Será 1001 Nobel mais nada. A menina prodígio nas alturas com dinheiro no bolso, jogando na primeira divisão, falando o inglesinho estropiado e nós na mesma. Em suma, um pobre pode se destacar, mas a distância entre um pobre e os ricos não encurta.
sob o risco de pauleira grossa. Embora não esteja na Constituição, é a lei do país. Acho até que é possível a recomendação da Cricri para prêmio. Se explica por aí, para acalmar os ânimos. Com sua leitura política, você me convenceu. Os indicados naturais ao prêmio, pelo conjunto da obra, devíamos ser nós, em formação de gala. Falta ao projeto individualista da Cricri a grande grandeza histórica, já que a favela tem para oferecer, convenhamos, chega ao sobre-humano. Tonificados pela precariedade absoluta que nos acosta de todos os lados, somos inventivos, hospitaleiros, generosos, piadistas, musicais, afáveis, etc, etc. Sempre improvisando contra o azar que o destino, prepara para nós com mão de ferro. Tanta superação deixa bestificado. Não há nada, então, que nos esmague ou detenha, mas, nesse caso, por que não avançar e derrubar a mesa de uma vez? Um quebra-cabeça para o destino público. Ninguém concebe como sobrevivemos sem entregar os pontos, sem virar animais de rapina, sem salivar de maldade. Embora guardando uma ponta de pavor e aversão, é natural que os ditos civilizados nos apreciem e exaltem. Repito, a pobreza é o nosso capital. Seu prefeito, invista na vida da gente, hein? Nós valemos a pena. Quem sou eu para garantir, mas a administração não vai se arrepender. Livres da fome, do aluguel e do medo que nos tiram do sério, seremos capazes de uma alegria superior que ninguém imagina. Fazem muito bem. A rainha vai seguir o seu exemplo. Esses poucos dias tumultuados me ensinaram mais que 100 anos de reinado tranquilo. Onde eu falei feio foi quando eu fugi do palácio. Imagina os estudantes me procurando debaixo da cama, nos armários, na despensa. Precisavam de mim para negociar uma saída para a vitória deles. Uma passagem para os novos tempos. Não existe isso de pular direto do capitalismo para o socialismo. A minha obrigação era fazer o meio de campo, servir de para-choque, viabilizar a recomendação. O futuro precisa de mim. E essa daí de coroa na cabeça não é aquela rainha fujona? É. Bom, uma vaia pra ela! Cena 13. No vale e no viaduto. Vera no viaduto. Quem te viu e quem te vê, hein? O meu querido Progresso gostou da consagração? A rua e até as nuvens falando de você. Um garoto pobre, igualitário roxo, militante incorruptível da revolução sem chefe, transformado em guia genial dos povos. É o culto da personalidade na veia, né? O inimigo feroz da hierarquia e de suas alienações deu no seu contrário. Depois dizem que a dialética não existe. Professora, não seja maldosa. Vou fazer o quê? É o nosso povo, seu e meu, que não tem o direito de desapontar. Eles brigam para me beijar a mão e tocar no meu casaco. Quem sou eu para proibir a devoção? Os nossos pobres não querem se governar a si mesmos, eles querem um chefe, amigo. Temos que inventar. O aluno que eu apostei virou casaca. O casaco estava roto e só atrapalhava. Mas no essencial, a senhora estava certa. Quebra-quebra não é revolução. Trouxemos 1 milhão de insatisfeitos para a rua, ocupamos o palácio do governo, expulsamos a família real e agora ninguém sabe o que fazer. Qual é o próximo passo? Assaltar a geladeira da rainha? Se não respondermos logo aqui do lado do viaduto como uma proposta clara, é melhor mandar todo mundo para casa antes que subam a rampa e nos joguem no lixo. Progresso, não diga absurdos, moleque. Hoje te dou um tapa, viu? Você não dizia que o tumulto é seu professor? A boiada está ansiosa, louca para arriscar. Esse bonde aí, nós já perdemos. A não ser que os ignorantes percam a paciência e nos ensinem um caminho. Outra ocasião igual, nem daqui a 10 anos. O pior é que se eu subir na murada e tomar a palavra, não acontece nada. Alguém me explica o porquê? Não sou imprudente a esse ponto, eu não vou jogar o meu povo no desconhecido. Este chapéu é meu por muitos anos. Sei perfeitamente o que me espera. Nós daqui, nós vamos direto para a cadeia. A confiança supersticiosa que o povo deposita em mim não é sinal de atraso, não, senhor. Ela é necessária para o salto social,
À frente, que é o meu destino comandar. Mesmo que nos custe a vida, seremos a glória do nosso tempo. Olha, Progresso, meu filho, a sua guerra com a Vera acabou. De agora em diante, qualquer bate-boca, eu ponho os dois na cadeia, porque aqui não tem nepotismo. Para começar, então, vocês me tragam uma lista de gente capaz nos vários campos de atividade. E não tentem apresentar companheiros sem noção, porque daí eu não aceito. Eu quero trabalhadores que entendam do riscado, capazes de criticar os superiores e dar aulas para o patrão. E para tocar as estatais, eu preciso de engenheiros de ponta, que sejam patriotas, acostumados a mandar e a inovar, conhecidos por não levar propina e sem complexos diante do imperialismo. E agora, o mais controvertido. Eu quero que vocês me tragam profissionais da repressão que não sejam brucutus. Tudo junto e misturado parece um coquetel repulsivo. Mas essa é a combinação que vai nos tirar da pobreza. O Progresso ali, ele já está até torcendo o nariz. Tô vendo, está torcendo o nariz, né. Não, tudo bem. A Vera, talvez, me entenda melhor. É um programa de transição para uma sociedade mais moderna, igual e independente, pô. A passeata trocou de cara. A luta sem quartel a favor da desigualdade até que enfim vai começar. A pretexto de combate à corrupção. Cena 14. Cabo de guerra. No vale entupidíssimo, a multidão marca passo, levantando faixas. Não empurra, companheiro, calma, que o Brasil é nosso! Calma, o cu da mãe. Eu não sou companheiro, nem o Brasil é seu. Lugar de comunista é na cadeia. O seu ignorante, a vitória será dos trabalhadores, pô. Nossa causa é justa e ela brilha à luz do dia, enquanto a de vocês é esfarrapada e só avança na calada da noite. Quer levar mais trancos? O nosso argumento não te convenceu? Hein? Hein? O medo que nos meteram do socialismo calou fundo. Ficamos marcados a ferro. A voz, lavra, cala a boca, sou. Não seja covarde, seja um puxa-saco, a voz é nossa, mas a ideia é toda deles. Tanto que, apesar do miserê em que vivemos, nos esmurramos a parede, nem exigimos a decência aos berros. Que falta de reação, nossa toada. Nessa toada nunca provaremos do bom e do melhor. Os trabalhadores sabem perfeitamente que o ser humano não presta, eles, inclusive, e que o socialismo é bom demais para o nosso bico. A indefinição dos deserdados me provoca náusea. Uma hora são trabalhadores em pé de guerra, outra coitadinhos espezinhados. Haja estômago pro sobe e desce. Como diz meu marido, que é um mega cafajeste, além de primeiro-ministro, nós vamos sacanear ao máximo o projeto dos ressentidos, sabotar quanto pudermos, jogar pregos nas engrenagens, só pra encher o saco. Na verdade, pra explodir o avião, e dessa vez nós vamos junto. Pra quem não entendeu nada, nós somos proprietários antes que brasileiros. É isso Ponto. aí, é isso aí. O capital, ele não tem juízo e nem tem pátria. Não, assim, o capitalismo é um inferno cujas contas não fecham. Os opressores, eles estão no lugar deles. A gente é que falhou, sabe? Autocrítica não limpa a barra de ninguém, hein? As ruas voltarão a ser verde e amarelas. Sem frescuras democráticas na hora H. Você tá vendo aquele caveirão? Tem 30 milicos dentro. Cada um com seu cachorro rosnando. Some daqui. Essa luta, ela é desigual. E, como sempre, a justiça vai tardar e vai falhar. A plebe, ela quer ser incluída na civilização. E ela pede o nosso consentimento. Ela faz cara feia. Mas eles contam conosco. Só uns poucos propõem o nosso extermínio. E como desgraça pouco é bobagem, vamos imaginar logo um apocalipse. E se a montanha-russa do mercado fizesse de nós empregados dos nossos empregados, hein? E aí? E se esses nos dessem o troco pelas injustiças que praticamos com eles? Esta não é a passeata dos meus sonhos. Com firmeza e alegria, dizíamos não ao reinado da cafajestagem. Já sei que vão me chamar de ingênua, pois o que nos oprime não é o cafajeste, mas o capital. Para mim, se tiramos o cafajeste, já está bom demais. O vagalhão popular, assim pensávamos nós.
cresceria magnificamente, levando de arrastão o entulho de séculos de obscurantismo, para depois se espalhar na praia pacífica e democrática da vida renovada. Tudo sem encontrar resistência digna de nota, e até com aplausos de nossos patrões, a quem no fundo admiramos e de cuja regeneração muitos esperamos, impressionados por nossa capacidade política, administrativa e estética, sem falar na visão esclarecida do país e do futuro. Eles saberiam saudar em nós o sol nascente? Nossos anos de aprendizado não foram em vão. Não foi isso que ocorreu. Faltando pouco para o momento decisivo, marcado talvez para o final da tarde, topamos com uma horda de sinhazinhas e sinhozinhos babando rancor. Não fosse a tropa que nos apartou, a guerra civil começava ali mesmo. Relembrando melhor, tem um detalhe importante. As armas dos pacificadores apontavam para nós e não para o céu, como deviam. Nem muito menos para o lumpesinato que nos desafiava. Chega de hipocrisia. Eles querem tomar conta da cidade, mas ela não é deles. É só olhar os títulos de propriedade. Mas as coisas, elas não deveriam ter chegado a esse ponto. Foi tudo mal entendido, infeliz. Aí, quando a molecada invadiu o palácio, não foi para derrubar a rainha, não, que é a nossa amiga. E com 10 canetadas, ela arrumava o país. Nós fomos lá para botar pressão nela, que estava muito devagar, pô. Nos passaram a perna e inverteram a situação. Não venha com mentiras. Vocês são ateus contra a liberdade e a favor da corrupção. Cena 15. O piquenique dos vencedores. O Fidelino, meu compadre, prova essa empadinha de palmito. Foi a Maria Carolina que fez com as próprias mãos. Que tarde agradável, hein? Dizem que na manhã do golpe, em 64, a manhã também estava magnífica. Eu sou uma mulher bem resolvida. A pobreza dos trabalhadores não me incomoda. Ninguém na minha família, aliás, se incomoda, salvo a minha filha esquerdista. A empada tá uma delícia, viu? Com a sua licença, eu vou comer mais uma. Eu não entendi essa sua cara. O resultado não foi bom? Você acha que eles recuaram para contra-atacar? A perfídia dos vencidos é insondável. Eu, por mim, preferi um placar mais definitivo, né? Olha aqui, o chefe da nossa milícia, que minha mulher chama de coiso. Olha aí, ninguém fala comigo, hein? De revólver na cintura. Ninguém fala comigo, mas eu não sou um corpo estranho nessa festa. E para ser claro, digamos que esqueceram de me convidar. Eu vou humilhar esse traste agora e ele vai se tocar. Ô, chefão, você assina jornal? Você acompanha a política americana? Você sabe o nome do seu bisavô? Segue as contações da bolsa? Você quer mandar num país grande e civilizado como o nosso sem falar inglês? Não seja agressivo com ele, hein? Ele é capaz de te dar um soco. Sabe, tem uns que apostam as fichas em Deus. É. Outros que apostam na propriedade privada. É. Outros no socialismo. É. Outros na cor da pele. Outros no trabalho duro. Outros nos Estados Unidos. Outros na família importante. Oxe. Tem até os que acreditam na China, pô. Não. Só que eu faço um negócio com todos. A minha regra é passar por cima da regra e avançar na rapadura, assim, direto. Ninguém é melhor do que ninguém. E não é à toa que eu sou conhecido pelos meus olhinhos, assim, de peixe morto. É. A esquerda perto dele é civilizada, eu quase diria aceitável. Com solavancos e tudo, ela não rompe conosco. Eu não acredito. Logo você... Eu sou burguês, não sou bandido. Tenho filhos para educar, gosto de ir ao teatro, ao concerto. Os movimentos da alma humana me interessam. Não quero passar vergonha quando eu for para a Europa. São as sístoles e diástoles do capitalismo contra as quais não podemos nada. Buscar culpados é regredir pro pensamento mágico. O bobo entrando. Isso aqui prometia alguma coisa, tinha charme, até aspectos avançados, mas agora não promete mais nada.
As sanguessugas que enriquecem a nossa custa pensam 2 vezes antes de mandar os filhos às nossas escolas. Mesmo as mais caras, muito menos querem passar os fins de semana ou as férias em nossas cidades caindo aos pedaços. Pesquisa por aí. Verão que todos estão comprando apartamentos em Miami ou em Portugal. Olha, não adianta desmerecer a vitória da direita, porque não pega mais. Nós viemos para ficar. Nós jamais fomos tão independentes como agora. A nossa coragem, quando nós damos uma banana para a hipocrisia das Nações Unidas, ela chega até a me dar vertigem, sabe? O Cristo que vem aí, ele é impiedoso e de revólver na mão, e ele não brocha. Ele é imbrochável. Rachem a cabeça daquele insatisfeito que falou mal de nós e duvidou do nosso patriotismo. Bom, o outro neopatriota racha a cabeça do bobo. Bobo, querido, meu amigo de toda a vida, você passou da conta. Você me pôs numa situação insustentável. Bobo morrendo. Se os intelectuais não cumprem o seu papel, a contravenção cebosa e mortífera ficará no escurinho para sempre. Alves apunhalando a rainha. Essa apunhalada é um ato patriótico de salvação nacional. Alguém precisava estancar a moralização. Todo apoio a essa morte oportuna, para limpar a nossa terra do comunismo. É tudo terrorismo barato. Há muito tempo, o comunismo não está na ordem do dia entre nós. Mas então para que a nossa briga? Eu dei a vida por objetivos que eram fumaça, é isso? Já os nossos adversários tinham objetivos claros. Comprimir salários, entregar o petróleo à indústria nacional aos americanos e levar comissão. Tudo será posto em prática a partir da semana que vem. Ricardo entra e apunhala Vera e Progresso. É preciso decapitar a oposição. O que ela diz não tem fundamento, mas pode impressionar o povo invejoso. Você fez bem de matar a Vera e o Progresso. Viu? O clima melhorou na hora. Ficou faltando foi a Rita. Dito isso, sua vez de morrer também chegou. Isso, apunhala Ricardo, mata o conselheiro Alves e alguém diz ao coiso. Chefão, a limpeza se completou. As 3 princesas acabaram de morrer num desastre de helicóptero, fugindo para a praia. Ninguém acredita em acidente. Porra! Caralho, até que enfim nós mudamos de patamar, né? O golpe agora já é assunto superado. Seremos legiões de coisos avulsos, armados até os dentes, disputando um vale-tudo. A ideia é de refundar a humanidade para os próximos 1000 anos ou mais. Cena 16. A segunda aclamação do rei. Bom, mais deprimente... garotinho? Vem cá. Quer sentar aqui do meu lado? Senta aqui. Bom, mais deprimente... Impossível. Sabe que o buraco ele não tem fundo. Só queria pedir uma coisa. Vocês, por favor, me dê uma chance. Me dê uma chance. Dê uma chance, né? Dê uma chance para nós. Porque nós somos melhores do que isso. E mesmo com miséria, com vigarice, com estupidez e com tudo, nós temos coisas fantásticas para mostrar. Sabe que no meu tempo, nós éramos queridinhos da humanidade. Por que é que nós não voltaremos a ser? Né? E mesmo a turma da grana, aquela turma lá, aquela que não tem vergonha na cara, como já ficou comprovado, ela não vai aceitar esse perna de pau aí, esse louco de anedota. Ela não vai aceitar que ele fique com a última palavra, pô. Eu tenho certeza que os meus atuais inimigos e futuros amigos, eles vão me soltar, eu tenho certeza. Eles precisam de mim para consertar o estrago que eles mesmos causaram. Entre parênteses, né? Porque apesar de encanado e condenado a mais de 10 anos, eu mesmo
Eu sou um exemplo do nosso potencial para harmonia. Parece até fora de hora, só que eu sou otimista. Eles se deram mal e agora, muito a contragosto, eles vão ter que escolher entre o banditismo e algum progresso. Nem que seja um mínimo, né? Sem o qual nem o atraso funciona. Sabe que a própria Alemanha, depois do nazismo, ela se reergueu. Só não vê quem não quer. A minha prisão, ela foi cabalada por juízes desonestos e políticos derrotados, de olho na minha cadeira. Sem falar na classe média despeitada, que não engole o sucesso de um trabalhador que tem autoestima. É isso aí. É isso aí. Tem jurista alemão e americano confirmando o que eu digo. O meu caso, sabe? O meu caso, ele é interessante. Eu nasci pobre, num fim de mundo, virei trabalhador, depois líder sindical, e aí eu cheguei a rei. E nessa viagem de trem fantasma, não tem nada que eu não tenha visto. Para que o exemplo não pegue, eu estou preso. Ao acaso dos dias, tratando de sobreviver, eu costurei a coxa de retalhos que nós chamamos de brasul, com pano podre e com agulha grossa. O agradecimento é esse que vocês estão vendo. A minha prisão, ela foi um movimento impensado e também suicida, vale dizer. Um movimento suicida da nossa classe dominante que não tem condições de dirigir nenhum clube de futebol. Mas preso e tudo, eu continuo a ser o coringa do jogo. Só eu, nesse país, só eu converso com todos. Dos humildes aos graúdos, da esquerda à direita, dos operários aos patrões, dos brancos aos pretos, do interior às capitais, dos ignorantes aos economistas, dos gays ao presidente dos Estados Unidos. É óbvio que comigo, trancado na cadeia, não tem negociação nacional possível. Aliás, quando me fecharam aqui, foi exatamente para acabar com a negociação. Aí, sabe, bateu neles aquela saudade da escravidão, aquela saudade que eles sempre têm. E como o jogo não estava do agrado deles, o entendimento não rendia mais do que esperavam, eles partiram para a política do fato consumado. Eles achavam que eles não deviam prestar mais contas a ninguém. E aí caíram na selvageria, inclusive entre eles próprios, né, uns contra os outros. O que não estava no programa e precisava ser sanado urgentemente. E aí o naufrágio foi rápido. Na verdade, verdadeira, que eles não reconhecem nem no confessionário, quem civiliza o país são os trabalhadores. São os trabalhadores reclamando uma vida decente. Os raros momentos em que estivemos à altura foram de reivindicações. A boca pequena, os feras agora cochicham que só eu posso remendar essa coxa esfarrapada aí. E modéstia à parte, eu vou dizer, talvez eu possa mesmo. Talvez eu possa. Só que daí para fazer disso um país passável, que não seja um Frankenstein à luz do dia, aí vai dar um trabalho que é difícil até de imaginar. Para minha glória e vexame dos que mandaram me prender, eu serei convocado, ou melhor, eu serei reconvocado sem ter ideia do caminho. Será que é para terceirizar o fracasso? Eu não sei. Bom, me tragam sugestões. Ignorante é quem não quer aprender. Aliás, eu gostaria de não ser vaiado na saída.